Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Santa Teresinha, na enfermaria de Lisieux, sofrendo tremendamente com a tuberculose que a consumia por dentro e a transformou praticamente num esqueleto, sofrendo as dores, porque a tuberculose lhe dava a sensação de ter espinhos por dentro do tórax, sentindo grande sufocamento e falta de ar, tosses, escarros de sangue. Ela, no meio de sua paixão e cruz, disse às suas irmãs: meu céu, eu o passarei fazendo o bem sobre a terra. Mon ciel, je le passerai à faire du bien sur la terre. E esta promessa, ela cumpriu. Cumpriu na exata precisão da palavra. No dia 9 de junho, sempre doente e enferma, quando a sua irmã mais velha, a irmã Maria, disse o quanto ela iria fazer falta e como elas iriam chorar a sua ausência, ela disse: não, ao contrário, eu farei cair uma chuva de rosas. Portanto, celebrar a Santa Teresinha é celebrar a comunhão dos santos, é celebrar que no céu nós temos amigos. Santa Teresinha prometeu isso para nós exatamente porque na sua vida essa experiência de que no céu nós temos amigos foi para ela uma grande consolação. Vocês sabem que Santa Teresinha, ela fez um caminho espiritual prodigioso e rápido. Ela chegou na 7ª morada, no auge da perfeição cristã, ainda com seus 20 e pouquinhos anos de idade. E depois que ela entrou na 7ª morada e estava nessa perfeita união com Deus, Deus então enviou para Santa Teresinha uma grande noite escura. Muitas pessoas se equivocam achando que a secura espiritual que Santa Teresinha viveu no fim da vida foi uma dessas noites escuras que São João da Cruz descreveu, né, nas suas obras. Uma noite escura que é para a purificação da própria alma, para que ela chegue à santidade. Não. Santa Teresinha já estava purificada, já estava na 7ª morada. Mas foi depois que ela entrou na 7ª morada, que ela já estava purificada, que Deus iniciou a missão dela para nós. Ou seja, por nós, para o nosso bem, Teresinha começou a viver as dores da noite escura, da secura, das grandes tentações de fé. Ela mesma dizia: eu vivo as grandes tentações dos grandes ateus. E foi nesse calvário físico da tuberculose e espiritual da noite escura tremenda que Santa Teresinha sofreu por nós, pensando em nós. E esse pensando em nós era uma coisa bastante explícita, porque ela falava com toda clareza da família, das pequenas almas que iriam seguir o caminho dela,
o caminho traçado por ela. Foi uma coisa bem consciente, bem explícita. Santa Teresinha, lá na enfermaria de Lisieux, como que espiritualmente via essa grande família das pequenas almas que somos nós. E sofreu por nós. E no meio desse grande sofrimento, desse tormento espiritual da noite escura, ela um dia foi consolada por um sonho. Coisa rara que no meio desse tormento ela tivesse uma consolação. E ela sonhou que lhe apareceram algumas carmelitas vindas do céu. E essas carmelitas que vieram do céu eram, entre elas, a bem-aventurada Ana, que foi fundadora do Carmelo na França. E ela diz assim: e eu me espantei bastante porque eu nunca tive devoção por ela. E de repente ela me apareceu, e embora ela não visse o rosto dessas carmelitas, porque o rosto estava coberto pelo véu, ela tinha certeza de quem eram. E então veio a experiência consoladora. Aqui está o centro do que eu quero dizer. Ela disse: então serviu-me de grande consolação saber que o céu é povoado de amigos, de pessoas que nos querem bem, que nos amam, que cuidam de nós, que se importam conosco. A grande consolação de saber que o céu é povoado de quem nos quer bem. Essa é a experiência que eu gostaria, experiência da própria Teresinha, que eu gostaria de trazer para nós hoje. Que alegria saber que no céu nós temos pessoas amigas que cuidam de nós, e que Teresinha pensou em nós e prometeu isso para nós: eu passarei o meu céu a fazer o bem sobre a terra. E ela disse mais explicitamente a mim ainda: ninguém olhará para o céu suplicando por mim em vão. Ninguém irá suplicar em vão. Ninguém vai ser deixado no vazio. Não. Ela irá atentamente olhar para cada um de nós e nos dar as rosas que nós mais precisamos. Agora, já aviso uma coisa com relação a Santa Teresinha. Ela faz, sim, milagres físicos. Quando ela morreu, houve um furacão de glória. Uma pequena freira desconhecida do Carmelo, desconhecido, de uma cidade desconhecida na França chamada Lisieux. Lisieux não teria entrado para a história se não fosse Teresinha. Ninguém saberia o que era Lisieux. Essa menina começou, pelo livro História de uma Alma, começou a ser invocada por milhares de pessoas em toda a Europa, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial. E os soldados na Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial, que foi uma carnificina, os soldados eram visitados por ela nas trincheiras. Entre os vários soldados que foram salvos por Teresinha durante a Primeira Guerra Mundial, está o bem-aventurado Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, que serviu e lutou durante a Primeira Guerra, e atribui a Santa Teresinha a salvação dele de ter sido atingido por uma bala no capacete durante a guerra e ter sido salvo.
inúmeras curas, graças, portentos, e foram tantos os milagres que o Correio de Lisieux teve que contratar funcionários para fazer um departamentozinho do Correio de Lisieux para receber as cartas dirigidas ao Carmelo. Eram milhares de cartas sendo recebidas para atestar as graças, os milagres, os portentos. Foi um verdadeiro furacão de glória, a tal ponto que o Papa São Pio X, que disse que Santa Teresinha era a maior santa dos tempos modernos, disse: apressem logo, façam logo o processo de canonização desta irmã, porque senão o povo irá canonizá-la sem nós, independente do Papa. Então Santa Teresinha, ela faz sim milagres, porém, aqui vem a advertência, ela não é conhecida pelos milagres físicos. Ela faz milagres físicos e fez muitos, mas ela é mais conhecida pelos milagres espirituais. Os milagres físicos de pessoas que são curadas são numerosos, mas os milagres espirituais de conversão e de progresso espiritual e de perfeição cristã e de aumento de santidade são numerosíssimos, são imensos, são um verdadeiro mar. Então, se nós na nossa devoção sentimos que precisamos de uma graça física, de um milagre físico, um prodígio palpável, de uma cura, da solução de um problema, de um sofrimento, Santa Teresinha, ela atende a esse tipo de pedidos, sim. Mas muito mais frequentemente, ela atende o pedido mais necessário ainda, da conversão e da mudança de vida, do progresso espiritual e da santidade. Então, se nós temos nas nossas famílias, e temos, muitas pessoas que precisam de conversão, e se nós mesmos às vezes estamos tropeçando, claudicando, mancando na vida espiritual, precisando de auxílio, ide a Teresinha. Ide a Teresinha, porque o que ela nos deu foi um pequeno caminho, um caminho bem curto, um caminho bem certo, um caminho bem direto para a santidade. Ela é doutora da Igreja e nos deu essa graça e esse caminho, e a sua intercessão vale, e vale muito, e vale sobretudo para isso. Rosas do céu, para a nossa conversão, para a nossa mudança. E sobretudo, meus irmãos, nos lembremos de rezar pelos sacerdotes. Santa Teresinha, antes de entrar no Carmelo, ela disse assim: eu entendia o que era a minha vocação de carmelita, de rezar pela conversão dos pecadores, mas eu não entendia que era necessário rezar pelos padres, porque eu achava que os padres eram anjos. Até que eu viajei para Roma, e na viagem para Roma, na peregrinação, ela teve a oportunidade pela primeira vez na vida de conviver com sacerdotes, e nem tudo que ela viu foi muito edificante. Tenho certeza que o que ela viu foi um nada. Tenho certeza que o escândalo de Teresinha, hoje, vendo o mais virtuoso dos padres do século 21, seria maior.
Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa de sacerdotes e sacerdotes santos, porque são somente sacerdotes santos. E quando a igreja diz sacerdotes, estamos falando de padres e bispos, e portanto também cardeais, papa, seja o que for, toda a hierarquia de sacerdotes. A igreja, mais do que nunca, necessita de sacerdotes santos para tirá-la desta crise, que é uma crise, digamos, muito claramente desde o início, é uma crise no próprio clero, é uma crise na hierarquia, é uma crise na fé dos próprios padres e sacerdotes que vão perdendo a fé. Rezemos, rezemos muito, rezemos e rezemos insistentemente, rezemos e rezemos humildemente. Deus quer, Deus nos dará os santos sacerdotes conforme o seu coração. Teresinha é uma grande companheira nessas nossas orações e entregas pela santificação dos nossos sacerdotes. Que ela faça chover do céu a sua chuva de rosas, as conversões necessárias, as graças abundantes, e escute os nossos rogos. Nós que confiantes olhamos para o céu, sabendo que ela não irá nos falhar, porque o céu é habitado por grandes amigos.